como vai você? Tudo bem? Bom demais ter a sua companhia, fico feliz a cada semana quando nos encontramos. Até porque o Sem Tabus é um lugar muito especial, é um programa feito com carinho para atender a você que entra em contato com a gente falando das coisas mais íntimas da sua vida. Este é um programa em que nós dispensamos a ele todo um cuidado de atender a você em suas necessidades, porque sabemos que nem sempre nós temos condições ou pessoas a quem possamos recorrer, que nos oriente, que nos informe, que nos dê a oportunidade de pensar em sexualidade como alguma coisa muito especial e digna de ser atendida, porque faz parte da nossa vida humana, de maneira que nos traz prazer, alegrias e também nos pede cuidado com relação a ela. Que Deus te abençoe em sua sexualidade, em seus relacionamentos, em suas descobertas, em seus pensamentos. É sempre bom ter você na companhia, confiando no nosso trabalho, e nós confiamos em você, que nos dá o crédito de nos acompanhar a cada semana. Que Deus te abençoe a você e a sua família. E as perguntas chegam para nós por e-mail, pelo Twitter, você que pode também deixar o seu comentário lá no nosso blog, mas vamos lá, por e-mail é o semtabus@novotempo.com, ou também pode ser visitando o nosso blog novotempo.com/semtabus. Quer twittar pra gente? Pode fazê-lo também. NT Sem Tabus é o nosso endereço. Tudo aparece para você de modo que seja mais uma janela por onde você possa entrar e ficar com a gente, falando dessas coisas que tanto importam para a nossa saúde física, mental e espiritual. E hoje, para nos ajudar a responder algumas questões, eu tenho a terapeuta de família, Vivian Cisneiros. Bem-vinda, tudo bem? Tudo bem, Darleide. Muito bom estar aqui de novo. Vivian, você tem uma disponibilidade de vir aqui conversar com a gente, nos ajudar com algumas questões, e nem sempre essas questões são fáceis. Inclusive, eu separei algumas delas porque vi nelas possibilidade de nós discutirmos até outras questões que as envolvem. Por exemplo, uma menina nos escreve, uma moça nos escreve, ela é casada, tem filhos, e ela diz exatamente assim: eu não sei por que me sinto tão distante sexualmente do meu marido. Minha maior vontade era me dedicar exclusivamente à pregação do Evangelho, falar de Jesus. Gosto de ser casada, ter meu marido, meus filhos, minha casa, mas a minha preferência é pelas coisas espirituais. O que nós podemos identificar numa pergunta como estas? Bom, a primeira questão que eu percebi é uma pessoa religiosa. E a seguir já vem uma preocupação dela em religião e sexualidade. Talvez você que mandou essa questão, na sua mente tem assim um grande abismo entre a religião que você professa aqui e também a sexualidade. Veja, para aqueles que são cristãos e acreditam na Bíblia, você lê que Deus criou o ser humano, depois ele fez uma companheira para que eles pudessem viver juntos, e o próprio Deus abençoou então este casamento. Então, você que escreve tem essa noção daquilo que você está dizendo, né? Eu quero pregar, quero falar do amor de Jesus. Agora, há uma responsabilidade quando você começa um namoro, um noivado, um casamento. Ou seja, a pessoa que está casando com você, ela imagina que você tem a mesma linha do que ela, as expectativas. E a sexualidade, o sexo, faz parte disso. Então, se ela já começa, eu me sinto muito distante do meu marido, tem alguma coisa assim, difícil. Se você se sente distante, com certeza o teu companheiro, seu marido, também sente essa distância. Agora, o que fazer? Eu acredito que a primeira coisa é ter a consciência de que o sexo ele faz parte, sim, do ser humano, da tua alma. Você precisa conversar com seu marido, porque isso faz parte do dia a dia de um casal. Então, a própria Bíblia diz, né, que quando um se casa, um pertence ao outro. Exatamente. Os corpos se pertencem também, né? Desculpa, te cortei. Não, eu é que estou aqui querendo interagir com o seu pensamento, vendo novamente a repetição de uma ideia que, apesar de nós sermos muito moderninhos, a gente não consegue ainda associar sexo
a prática sexual, a santidade, a espiritualidade. E isso permeia, inclusive, o meio cristão, evangélico, os que têm contato com a palavra. Por que será que é dessa maneira? Porque tem uma raiz, né? Uma raiz gnosticista, onde foi ensinado desde o passado de que o sexo era um ato pecaminoso, para combater talvez uma pornografia, talvez um relacionamento extraconjugal. Então isso foi colocado, e isso faz muito tempo. E foi passando de tempos em tempos. Então, as pessoas, elas têm essa ideia do proibido. E às vezes a gente escuta, o que é proibido parece que é mais gostoso. Mas o sexo, ele não é proibido. O sexo, no seu momento certo, com a pessoa certa, ele é abençoado, inclusive. E se ela que te escreve é uma leitora da Bíblia, se ela vê isso, então ela vai ver, inclusive, essa questão de que os dois, eles se pertencem, formam agora uma só carne. Em que momento? Não é só no sexo, é no dia a dia, mas o sexo, ele faz parte, porque o ato sexual, ele une muito as pessoas. É ali, é a pele, é o olho no olho, é o beijo, são as carícias. Agora, ela precisa tomar um certo cuidado em relação ao seu marido, porque vai chegar um momento em que ele vai ficar um pouco cansado, ou que vai ficar muito mecânico. Eu vou fazer porque eu sou casada, então desculpa, eu tenho que fazer isso. E não é assim. Precisa ser algo prazeroso. Nosso corpo é para dar prazer, é para sentir prazer. Então, não é algo mecânico, não é? Então, é bonito pregar o amor de Jesus? É muito bonito, mas isso faz parte de um todo que somos, falar do amor de Deus. Agora, eu estou falando do amor de Deus, dizendo que Deus criou o ser humano, que o todo do ser humano é bonito. Aí, quando eu chego em casa, o meu esposo também quer um pouco desse amor de Deus, né? E aí? Então, é bom refletir, né? E é interessante que leve em consideração, exatamente nesse contexto, que há um compromisso conjugal, que você já é mãe, você já tem filhos, né? Então, a sua casa, você diz que gosta de ser dona de casa, gosta de ser esposa, gosta de ser filhos, contanto que você não gostaria de exercer a sua parte enquanto mulher, enquanto esposa, no que diz respeito ao sexo. Mas isto faz parte do plano de Deus para a vida conjugal. No ato conjugal, o ato conjugal também significa uma sexualidade plena com esse marido. Inclusive, a palavra de Deus vai dizer que se um casal quer ficar durante algum tempo sem a prática do sexo, por alguma necessidade, inclusive que seja de oração, por um tempo determinado, que eles tenham combinado, que seja combinado, acordo, que não seja por muito tempo, para que não sejam tentados. Então, a tentação, ela vem também por este caminho, que é o caminho da ausência sexual, do afastamento sexual, que você exatamente começa a sua pergunta dizendo, não sei por que me sinto tão distante sexualmente do meu marido. E aí você vem apresentar uma razão espiritual para isso. Quando nós não temos condição de, diante da palavra de Deus, do que é revelado a nós pela palavra de Deus, dizermos que isso está de acordo com a vontade de Deus, que você se separe do seu marido, ou que você se distancie do seu marido, ou torne-se uma amiga deste marido, sem nem levar em consideração o que ele está pensando a respeito, porque você gostaria de dedicar-se apenas à vida religiosa. Você é casada, você tem um compromisso, você é mãe, você tem um compromisso. Então, assim, pensa bem o que está fazendo você agir a partir desse pensamento. E também tem dois caminhos. Ou essa distância dela com a sexualidade dela, que ela se sente mal quando eles têm uma relação, ou o outro caminho é que eles não têm. Então, esse distante, a gente não sabe o que é. Se ela faz por uma obrigação, mas ela tem aquele vazio, ou se ela realmente não faz. Então, reflete um pouco nas suas atitudes. Sempre foi assim? Você nunca teve este desejo? Ou a partir de que momento foi isso? Agora pense, você escreve aqui que tem filhos. E a sua sexualidade, quando ela não é bem definida, você interfere seus filhos. E eles crescem. E os filhos percebem a sintonia do casal. E o sexo faz parte desta sintonia. Ele não é tudo,
mas ele faz parte. E Como que os filhos percebem? Como assim? Eles percebem no trato, eles percebem no olhar. Eu me lembro que uma das aulas que eu tive, meu professor dizia assim, quando você encontrar com alguém, um casal, você for atender um casal, veja bem o brilho nos olhos dela. Veja como essa mulher passou a noite. Então, é visível quando um casal tem uma sintonia. Claro, né? Você precisa ter um feeling e estar disposta também para perceber isso. Mas aquela mulher, assim, mal amada, ela tem uma fala diferente, um jeito mais rústico, ela não está completa, ela não está bem. Então, claro, se nós que encontramos um casal temporariamente, já percebemos, que dirá um filho que mora com esse casal, que vive ali. Então, é meu bem, meu amor, é um beijo, é um afago, é um abraço, tá tudo bem. Agora, se ele percebe os pais não há uma sintonia, a palavra não tem um carinho, não tem um apelido carinhoso, ele sabe que não está tudo bem, que tem alguma coisa que assim precisa se encaixar, literalmente tem que se encaixar direitinho, né? E eles percebem Então isso. você está dizendo que o sexo ele vai além das portas ou da porta do quarto? Claro que vai, porque a sexualidade humana é a pessoa. Ela está bem. Não é um momento num quadrado, de um jeito só. Não. As pessoas vinculam assim muito a sexualidade humana no ato sexual. E não é isso. Nós representamos a nossa sexualidade humana. Então, eu estou falando com você, você está aqui representada, você é esta mulher que vai prestando atenção, e ela que escreve também tem a sexualidade feminina dela. E os filhos percebem, meninos ou meninas, eles vão ter uma segurança sexual, uma definição também em decorrência do comportamento da mãe e do pai. Claro que eles percebem. Criança tem, assim, parece uma antena imensa na cabeça. Verdade. Eles vão percebendo tudo, né? E a gente tem a impressão, os pais têm a impressão de que os filhos não fazem nenhuma ideia do que está acontecendo, além do seu mundinho de brincar ou ir para a escola, ou de ir para o computador. A gente acha, não, eles não estão percebendo nada, como se eles não estivessem atentos a partir da sabedoria que as crianças têm, da percepção que elas têm, melhor dizendo, e os pais acabam se enganando muito, enganando a si próprio e achando que engana as crianças. Não é por eles saberem que dificilmente os filhos conversam com os amigos em relação se os pais têm relação ou não. Aliás, se são adolescentes, se transam ou não. Um filho não vai falar isso dos pais, né? Eles preferem não imaginar que os pais façam isso, mas todos sabem que isso acontece. No lugar certo, na hora certa, não precisa ser agressivo também do casal ter ali a relação e o filho no quarto, dormindo. Não vamos aos extremos. Mas que eles percebem que o casal tem uma sintonia e a vida da sexualidade está bem trabalhada, com certeza eles percebem. Essa é a dinâmica familiar curiosa, misteriosa até certo ponto. Inclusive esse aspecto que você pensou agora com relação a não ser agressivo, não trazer esse sexo ou essa sexualidade de maneira inadequada para os filhos também faz parte de um procedimento que deve ser evitado, porque isso provoca traumas, dificuldades e sofrimento para as crianças, verdade? Eles não têm essa maturidade. Uma criança, ela está se descobrindo. Ali 4, 5 anos, está descobrindo que ela tem uma anatomia diferente, né, da mãe, se é um menininho, tal, mas ele não tem essa maturidade firme para contemplar uma relação sexual. E nem essa necessidade, malícia, né, que às vezes em alguns programas de televisão já se mostra muita coisa, já se insinua muita coisa, e isso é agressivo para a cabeça de uma criança, né? Não é necessário, tudo Não. tem sua hora e o seu Sim. tempo, como diz a palavra de Deus. O que nós estamos dizendo é que uma sexualidade plena, bem resolvida, um casal que trabalha bem a sua sexualidade, perpassa por todo o ambiente familiar, pela educação dos filhos, pela condição dessa família, um bem-estar, uma paz, um bem-estar.
É isso que nós estamos dizendo basicamente, mas tudo tem a sua hora. Tem mais uma perguntinha, você pode mandar perguntas para a gente por e-mail, é sempre muito bom quando você abre o seu coração. Obviamente que nós não temos nenhum teor de inocência de acharmos que um programa como este, num canal cristão, num canal em que tem a proposta principal, falar do amor de Jesus, pregar o evangelho, anunciar que Jesus está voltando, de imaginar que todas as pessoas acompanham, vão assistir este programa e vão dizer, uau, era isso que faltava na minha vida. Mas eu só preciso que você saiba que há sim muita gente sendo beneficiada pelo Sem Tabus. Há muita gente precisando de uma orientação, de uma palavra, de um cuidado. Olha essa mulher com uma situação confusa entre ser religiosa, entre ser cristã, entre falar do amor de Jesus e ter uma vida sexual ativa com o seu marido. Nós estamos falando de uma menina solteira que está perguntando se casa ou não casa. Está falando de uma mulher casada, né? Então já tem um fator aí estabelecido, casada. E para o casamento, Deus tem orientações, tem diretrizes já estabelecidas. E entre essas diretrizes está a presença do sexo. Essas são coisas que a gente precisa falar delas com sabedoria, com discernimento e sempre pautado na palavra de Deus. E quero que você saiba que nós aqui também sempre aprendendo juntos, compartilhando informações de aprendizagem. É bom demais ter você. Nosso muito obrigada pela companhia. Nosso intervalo é bem rápido, lembrando que você então pode mandar o seu e-mail pelo semtabus@novotempo.com. Bem simples assim, sem tabus, para você aprender, para você crescer e para nós juntos falarmos de sexo sem medo e sem vergonha. É o Sem Tabus. Nosso intervalo é bem rapidinho, já estamos de volta. Estamos de volta aqui com Sem Tabus e você nos acompanhando. É a primeira vez, está chegando agora. Esse é um programa que fala da sua sexualidade, da nossa. Aprendemos juntos, trazemos aqui sempre um convidado para nos ajudar a pensar sobre a sexualidade como alguma coisa que merece a nossa atenção. Dela depende muito o nosso bem-estar na vida. E hoje está conversando aqui com a gente a terapeuta de família Vivian Cisneros, que está nos ajudando a compreender algumas questões, a pensar em algumas questões muito sensíveis. Por falar em sensibilidade, uma moça nos escreveu, algumas pessoas nos escrevem, nos trazendo questões que nós separamos muitas vezes com muito carinho para atendê-las de modo muito especial, sabendo que também outras pessoas próximos daquela situação estão precisando de orientação também e nós aproveitamos assim. Então, separei algumas questões e estou trazendo hoje aqui para a nossa conversa. Por exemplo, uma moça casada e ela está vivendo uma situação difícil com o marido que desenvolveu Parkinson. E ela diz exatamente assim, não temos mais vida sexual, porque o meu marido já está nesse estado com o Parkinson e já não tem mais condição. Como agir? Como lidar com os meus desejos? E o meu marido está ainda mais triste por isto. Me diz para eu procurar uma outra pessoa. Claro que não quero fazer isto, mas estou sofrendo por falta de sexo, mas principalmente, em primeiro lugar, por não conseguir ajudar o meu marido a não sofrer tanto com esta situação. Delicado, né, Vivian? É delicado. Então, o Parkinson, ele é uma degeneração. O Parkinson, ele vai aumentando. Falta dopamina. O Parkinson é uma enfermidade que ele destrói a dopamina. E a dopamina, ela que ajuda nos movimentos. Então, o sistema nervoso autônomo que cuida do coração, do pulmão, cuida da bexiga e cuida dos órgãos sexuais, vai ficando comprometido. Então, você já deve ter visto, e você também que está assistindo já viu, algumas pessoas com já avançando, né, no Parkinson e tem os tremores, tem dificuldade de andar. Agora, nós encontramos assim, são raros os casos de crianças que têm, raros casos de jovens adultos, e quando isso acontece, geralmente é hereditário. O que acontece é a partir de 50 anos, 60 anos, com a idade chegando, então os homens e mulheres adquirem o Parkinson. É uma enfermidade que até hoje, embora eles tenham uma medicação muito forte, ele é considerado como uma doença que ainda não tem cura. Ele ameniza um pouco, dependendo do grau da dose que se toma, mas não tem cura ainda, não é? Mas quando você vai procurar sobre o Parkinson,
nas causas, nos sintomas, você não vai achar ali essa questão da disfunção, entende? Então, quando ela escreveu, eu fui também buscar depoimentos de pessoas e eu encontrei um muito interessante. É um homem, um senhor de 50 anos, que está com o Parkinson já há um tempo. E olha só, Darleide, ele conta que na juventude, na sua vida adulta, ele tinha uma vida sexual ativa. Ele e a esposa não tinham dificuldades com isso. E depois dos 50 anos, ele começou a perceber, então, os tremores e foi diagnosticado que ele tem Parkinson. Hoje, ele e a esposa vivem uma vida sexual feliz. Ele coloca assim, feliz e satisfatória. Claro, é uma doença do cérebro que vai prejudicando a movimentação. Então, o que é que precisa também? Uma compreensão da companheira, do companheiro. Mas é impossível, não ia falar difícil, pode até ser que no começo seja difícil, mas não é impossível. O que é que falta muitas vezes? Falta comunicação. Então, um casal que vai desenvolvendo um relacionamento forte, de amizade, de diálogo, eles não vão ter assim tantas dificuldades quando as doenças, as enfermidades começarem a aparecer com a idade, que a idade vai chegando e as doenças também vão aparecendo. O corpo vai ficando cansado. Então, este senhor, ele coloca ali que eles desenvolveram posições diferentes para que ele pudesse, então, não é sempre, no caso masculino, não é sempre que ele vai chegar num orgasmo, mas ele diz que a vida dele é satisfatória, ele consegue dar o prazer para a esposa. O que é que vai se fazer? Buscar insights de orientação, buscar o médico, falar para ele como é que eles podem fazer, o que eles podem, assim, utilizar para que possam se estimular, não é? O carinho, o beijo, o abraço, a conversa, e aí vai aquela questão da intimidade, né? Eu gosto que você venha, vamos sair, me beija, me abraça. Eu acredito que isso é muito importante, me chamou muito a atenção o caso desta mulher. Então, a questão é se readaptar a uma nova realidade que chegou. Então, não vai dar para ter a vida sexual que tinha antes, porque as condições mudaram, mas isso não significa que não dá mais para ter prazer sexual nenhum. Não, e mesmo porque isso é com o tempo. Não é que a pessoa ela vai adquirindo no próximo mês ela já não consegue, já tem essa dificuldade de manter a ereção, no caso do homem, né? Nós estamos falando no caso dele aí. Mas isso é com o tempo, então se eles têm esse tempo, busque uma ajuda, busque a ajuda do médico, busque ajuda, se ele tiver idade, de um geriatra, uma pessoa preparada, um terapeuta sexual, que possa dar algumas dicas de como eles desenvolverem agora uma nova prática sexual, uma nova sexualidade, como fazer. Agora, digamos, Vivian, que ele já esteja numa condição em que não possa mais realmente dar prazer sexual à sua esposa, ele já não tenha mais condição da prática sexual ativamente. Quando um casal, qualquer um de nós estamos sujeitos a isso, no caso dele é o Parkinson, mas vai que o meu marido sofre um acidente, que eu sofro um acidente, que agora as coisas mudem de uma hora para outra. Acabou o casamento por causa disso? Não é isto que você está dizendo, você que nos escreveu, estamos entendendo. Você está querendo administrar melhor essa situação, mas é uma coisa boa de todos nós pensarmos. A gente está falando de sexo, a sexualidade precisa ser desenvolvida, o sexo faz parte do casamento, é saudável, é bom, mas pode chegar numa hora em que não tenha realmente mais sexo entre esse casal. Acabou o casamento por isso? Acabou a relação? Não, porque o sexo, o casamento não é sexo, é uma vivência. E a sexualidade humana não é o ato sexual. E mesmo no caso dela, né, ela está sentindo falta, ela está expressando aí que ela está sentindo falta. Então, ela precisa conversar com o marido dela para eles verem uma forma dela ser satisfeita, dela se satisfazer de alguma forma. Talvez seja uma questão emocional dele,
que desencadeie uma disfunção nele, que desencadeie essa não conseguir dar este prazer que ela está precisando. Eu procurei, pesquisei, não encontrei que esteja tão ligado assim o mal de Parkinson, a doença de Parkinson, com a questão da disfunção erétil. Mas seria muito bom, em todos os lugares em que a gente lê, nós encontramos que o paciente, a pessoa que está portando agora essa dificuldade, essa doença do Parkinson, que ela busque uma ajuda. Né? Você está sentindo que está tremendo mais agora, você está sentindo que o seu corpo, você está com muita dificuldade de andar. Em todos os lugares que nós pesquisamos assim, reais, ali fala, busque uma ajuda, busque a ajuda do seu médico. Então, não é o fim, a questão dela não é o fim. E outras questões, um acidente que nós estávamos mencionando aqui no intervalo, não é o fim. Quantas pessoas que são paraplégicas, quantas pessoas que têm outras dificuldades e mantêm sim a sua vida sexual ativa. É só uma questão de você conhecer o seu corpo, a comunicação que você deve ter com o seu corpo e depois ter um relacionamento saudável com o seu companheiro, com a sua companheira, e aí vocês conversarem sobre isso. Eu não posso querer dar para uma pessoa aquilo que eu não tenho. Então eu preciso conhecer o que eu tenho. Quais são os meus pontos sensíveis, aquilo que me dá prazer, não é? Neste momento do sexo, e dividir isso com a pessoa que está comigo. Então, talvez falte uma comunicação com essa mulher que escreveu também. Né? Talvez esteja havendo mais um distanciamento Sim. do que uma aproximação, porque é justamente na aproximação que os dois vão se redescobrir. Né? Enquanto ele está doente, enquanto alguém que está... E é uma dificuldade, assim, real, mas há toda uma questão agregada aí que pode ser melhor elaborada. Obviamente que todas as vezes que nós falarmos aqui sobre qualquer uma questão apresentada, nós vamos estar falando do ponto de vista de quem está de fora, de quem está acompanhando, pelas poucas linhas que você nos escreve. Nós estamos te acompanhando aí de pertinho para ver o teu dia a dia. Talvez nós não estejamos sabendo mensurar a gravidade, talvez não estejamos sabendo mensurar noutros sentidos, porque é só isso que temos de informação. Então nós ficamos aqui apontando para algumas outras direções para te fazer pensar. Mas o que basicamente precisa ficar claro há sempre uma condição de buscar uma ajuda a mais. E quando nós estamos falando de casamento, nós estamos falando de alguém que conviveu durante muitos anos, agora se depara com uma situação tão difícil, e eu também estou querendo pensar com você sobre qualquer um de nós que estamos com a nossa vidinha normal, no dia a dia, maridinho, esposinha, aí juntos, tá tudo bem, tudo certo. E se alguma coisa acontece? É nesse momento, para estes momentos, Vivian, que também a gente chama tanto atenção de dizer que casamento é algo mais complexo, mais amplo, porque para os jovens, nós muitas vezes estamos aqui falando para os jovens, dizendo, olha, sexo antes do casamento não, sexo antes do casamento não, porque muitas vezes, antes, durante e depois, tem muita gente focando a vida no sexo, como se tudo se resumisse a sexo, quando não é verdade. Um casamento não pode, uma relação, um namoro, um relacionamento jamais pode estar pautado em cima só do sexo. E se falta o sexo, vai sobrar o quê? Tem que sobrar o quê? É por isso que quando a gente vê esses casais de muita idade já juntos, eu ouço e converso com eles, e a sexualidade desses casais, ela é bem trabalhada, e eles estão bem assim, estão felizes. Não é baseado no sexo, é baseado no amor. E aí vem o respeito, vem a comunicação, vem a criatividade, não é verdade? Sim, sim. Então isso é legal, não pode estar baseado no sexo, porque vai ocorrer uma frustração. A gente tem que se basear em outras coisas, porque sexo, ele é comprometimento. E quando ele não tem esse compromisso, não dá certo. Né? Mas eu espero e desejo que você busque uma ajuda, que você busque uma orientação médica, um terapeuta nessa área. Eu tenho certeza que o seu marido vai se sentir bem melhor. Ele pode ser que ele já esteja sentindo até uma depressão. Eu não posso fazer minha mulher feliz. Mas vai atrás disso você também, né? A felicidade dele também tem a ver com a sua. Uma pincelada numa fala dela, que é quando diz assim, como lidar com os meus desejos. Vivian,
às vezes a gente vai ter que aprender, às vezes não, é todo dia. A gente tem que aprender ao atender aos desejos quando me é possível e também a saber lidar quando não me é possível atender os meus desejos. Vai ter dias em que eu quero viajar. Não posso, querida, vai trabalhar. Vai ter dias que eu vou falar de comida, que é uma coisa que a gente todo dia tem que repetir. É, o alimentar-se, o ato de alimentar-se. Mas tem alimentos que eu não vou me utilizar deles porque eles não me fazem bem. Eu vou ter que dominar o meu desejo. Ou que seja muito bom, que seja lá o chocolate, o que é gostoso, aí o doce, o bolo, a torta, mas ele não me faz bem, controlo. Então, o que eu estou querendo dizer, partindo dessa premissa tão básica, que é claro que eu estou falando de alguma coisa básica, eu estou falando de um desejo não realizado, sexualmente falando. Tem certas diferenças, mas, basicamente, o controle dos desejos. Não é porque não atende o desejo que agora eu estou invalidando a possibilidade de ser feliz mesmo sem o sexo. E o domínio próprio. Agora, é muito legal falar também de que esses desejos que ela tem, que estão na mente dela, ela divida com ele. Com ele. Que ela fale para ele. Talvez, quem sabe, isso vai animá-lo, estimulá-lo, para que ele comece a se recobrar algumas coisas que podem ter ficado assim, num passado não tão distante. Mas para quem que ela vai falar dos desejos? Para que guardar? Divide com ele, fala com ele, né? Pode ser bem melhor para ela. Fica uma dica, né? Fica a dica. Bom, e a nossa dica é que você sempre procure crescer enquanto homem, enquanto mulher, amadurecer diante das impossibilidades que se apresentam a nós. São surpresas. A vida é assim, cheia de altos e baixos, de ter que administrar de novo, de ter que recomeçar de novo com a mesma pessoa, numa situação inimaginável. É assim mesmo, mas é certo que todos nós podemos ultrapassar um pouco mais, ir um pouco mais além daquilo que a gente pensa que chegou ao fim. Pode mais, vai mais, tenta mais e dá para ser feliz mais e ajudando este marido e você sendo ajudada muito mais. Nós vamos ainda falar sobre uma outra questão logo depois do intervalo, Vivian. É uma menina que nos escreve e diz assim: sinto atração por homens mais velhos. E é muito comum ouvir as meninas dizerem que gostam de homens mais velhos. E por coincidência tem homem mais velho que gosta muito de meninas mais novas? Parece que está havendo assim um encontro. Mas será que isso é bom? E por que isso está incomodando esta moça? Sinto atração por homens mais velhos. E a pergunta dela, ela escreve pra gente dizendo: isso é normal? Está incomodando? E ela quer saber, sim ou não? Vamos pensar sobre isto. Se der tempo, ainda tem uma moça que está casada há um mês, mas ela diz ainda estar sentindo dor ao ter relações sexuais com seu marido. Começo a ter medo. E minha amiga me assustou ainda mais com a ameaça do vaginismo. Será? Um mês de casada, será que tem a ver? Tá tudo certo? Não? Como é que fica isso? Nosso intervalo é bem rapidinho, pode escrever pra gente, semtabus@novotempo.com, ou o nosso Twitter, usa o nosso Twitter, é @NTSemtabus. Bem rapidinho e já estamos de volta com você. Sinto atração por homens mais velhos, isso é normal? Uma pergunta que chegou aqui pra gente. Vamos falar sobre isso. Vivian Cisneros, é normal ou não é normal? Essa pergunta dela, com todo respeito, mas ela chega a ser até engraçadinha, né? Porque ela fala, né? É normal? Então, nós temos algumas coisinhas para falar. Primeiro, nós somos frutos de uma história, de uma educação, de uma infância. Então, todo o comportamento de um adulto, ele tem muito a ver com a sua meninice, com a sua adolescência. Alguns psicólogos, alguns terapeutas acreditam que houve uma falha, um vazio de uma figura masculina dentro da infância das pessoas que crescem e buscam um pai e uma mãe. Então, tem um fundamento? Tem. De repente, faltou, assim, aquele afeto, aquele cuidado. Então, esse vazio faz com que ela cresça e busque alguém que dê aquilo que ela não recebeu. Então, tem um certo fundamento. Eu não sei qual é a tua história, se você teve um bom relacionamento com o seu pai ou algum homem que criou você dentro de casa, mas tem sim um fundamento. Uma outra questão
Eu estava lendo uma pesquisa onde diz que as meninas jovenzinhas geralmente olham para homens mais velhos, mas homens que têm posse. Eu não vi ainda uma menina jovenzinha olhar para um cara de idade que seja um pobre, financeiramente falando, que não tenha condições. Então, um cara que não tenha um automóvel, que não proporcione saídas, que não proporcione presentes, né? Um cartão de crédito gordinho para que elas possam ir e ficar felizes no shopping. Então, geralmente, elas vão olhar para um cara, com todo respeito, um homem mais velho, mas que ele tenha condição de bancar essa menina. Isso geralmente acontece. Por outro lado, você falou que tem homens também que olham para meninas mais jovens. Claro, porque ele está desfilando ali, a menina é uma medalha para ele, né? Ele está desfilando ali, eu posso. Então, eu posso andar com uma menina, uma mulher desta idade. Agora, talvez o relacionamento juntos, já com mais de uma década, pode ser comprometido. As expectativas são diferentes. E o tempo passa para todo mundo, para a jovenzinha e para aquele que já tem mais idade, né? Então ele vai ficar com mais idade e ela vai amadurecendo. As expectativas vão ser diferentes. A vida dela vai ser diferente. Talvez quando ela esteja assim, nos 35, 40, que seu ápice sexual seja forte e grande, ele já vai estar em declínio na sua vida sexual. É diferente. Talvez ela pense num estudo, numa faculdade, ele já não quer mais isso. Ela queira filhos, ele já nem neto quer saber. Então, são situações muito diferentes, né? Eu acredito que ela precisa repensar nos valores, de repente ter um relacionamento com alguém mais ou menos da sua faixa etária, vai fazer com que você cresça junto com essa pessoa, sabe? Que crie um mundo novo, um mundo diferente, que vocês tenham uma linguagem legal. Uma pessoa que é muito mais velha que você, ela já viveu isso que você está falando, ela já passou da faculdade, ela... De repente, um homem mais velho, ele já teve um relacionamento. Às vezes, essas meninas se lançam para pessoas mais velhas que possam sustentar um relacionamento financeiro até melhor, e ele deixa uma esposa, deixa filhos, às vezes leva junto esse relacionamento. Então, é preciso ter cuidado, né? Qual é o amor que você tem por você mesmo? Então, fique atenta nisso, né? Presta atenção, se esse homem mais velho deixar uma família para trás, a história de vida dele para trás, para ficar com você, abra o olho, porque talvez num futuro não tão distante, ele pode fazer isso com você também. E que pai é esse, né? Que larga para trás filhos, se ele não consegue amar os filhos também, como é que ele vai passar a ter um novo relacionamento? É difícil, né? Fica difícil de equacionar aí essa continha. Me chama a atenção, eu preciso dizer uma coisa, né? Que assim, nós estamos colocando sempre o pensamento geral. Do outro lado, certamente tem alguém com uma diferença considerável de idade, vai dizer para nós, estamos bem. Há casos e casos, mas nós temos, entre aspas, a obrigação de dizer para você aquilo que já é estudado, que já é verificado em pesquisa, que já é analisado em consultório, que é ouvido em consultório, em terapia. As diferenças muito grandes, os disparates são muito grandes e então trazem dificuldades a mais para um relacionamento. Se você consegue construir o seu relacionamento do jeito que está, apesar da diferença, louvado seja Deus, mas é do seu jeito, na sua condição, na sua maturidade, mas de modo geral é exatamente isso que estávamos colocando. No caso dessa menina, eu fico aqui pensando quando ela coloca no plural. Eu percebi o plural. Ela diz assim, eu tenho atração por homens mais velhos. Muitas atrações por muitos homens e todos mais velhos. O que está acontecendo? Me parece um sentimento volúvel de gostar, de chamar a atenção ao homem mais velho. Enquanto solteira, será que quando casar isso vai estar resolvido dentro de você? Aí torna uma questão ainda mais séria o fato de ela ter que pensar no porquê e como você vai resolver essa situação de tanto você estar alimentando o que gosta de homens... eu gosto de homens mais velhos.
Ah, homem mais velho me atrai. Ah, homem mais velho me atrai. Será que não está alimentando o próprio pensamento nessa direção? E o que ela busca num homem mais velho, né? Porque uma pessoa bem mais velha do que ela já passou muitas coisas na vida, inclusive a sexualidade. E ela, é claro, você não tem como comparar. Comparar sempre é diminuir as pessoas. Sempre um vai ficar lá em cima, outro lá embaixo. Agora, quando você fala de um rapaz de 20 anos e um homem de 40, tem uma diferença muito grande. Ele já viveu, ele tem 20 anos a mais de experiência, inclusive na questão sexual, é lógico. Então, um homem de 40 não vai tratar uma menininha de 20 igual um de 20 vai tratar essa menina. É diferente. Ele já tem todas as malícias da vida, vamos dizer assim. O trato dele é outro. Agora, tem sim que tomar cuidado e ser autêntica com você mesma. Você precisa se conhecer e parar para pensar, como foi minha vida? Será que eu busco pessoas mais velhas porque eu não tive isso na minha infância? Tenho uma carência? Usar as pessoas também é um perigo. Né? Você fazer um namorado de pai, isso daí é meio complicado, meio não, é todo complicado. Então se conheça, trabalhe essa sua questão individual aí, vá pensar, vá fazer uma terapia, conversar com um profissional e começar a descobrir por que há essa atração por homens mais velhos. E isso que você pontuou é muito sério. Quantas pessoas, às vezes, eu converso, que depois que se casaram, eles não perderam aquelas fantasias, aquela coisa do cabelo grisalho, e aí? E o marido que está do lado? Você fala para ele que ama, mas pensa em outras pessoas. E qualquer um que chegar bem mais velho chama atenção, isso é um problema. Também eu não estou dizendo aqui que nenhum relacionamento dá certo quando passou de uma década de diferença, não estou dizendo isso. Agora, o que eu estou dizendo é que geralmente, os casais que têm uma diferença de idade têm problemas. Eu já conversei com um casal e ele dizia que ele era mais velho nesse caso, e ele dizia que a vida deles era muito boa, inclusive a sexual. E quando eu dei a palavra para ela falou, não é bem assim. Uau! Não é bem assim, só que eu não posso falar, porque a pessoa que é mais velha, ela domina a situação. Então, para ela, do jeito que ela falar, tá tudo bem. E o que está do lado? Vai ficar sendo oprimido? Então, tome cuidado, querida. Tome cuidado com as pessoas que te chamam a atenção. E busque saber o porquê. A gente não tem aqui, eu não posso te falar, você é normal, você é anormal. Você é um ser humano que está passando por essa questão. E eu tenho muito respeito por você. Só que busque saber o porquê que você está sentindo isso, né? Perfeito, Vivian Cisneros. Vivian Cisneros é terapeuta de família e ela vem aqui nos ajudar a pensar nessas questões. E você pode escrever para a gente quando quiser para o nosso e-mail semtabus@novotempo.com. Mais uma pergunta, dá tempo. O que vocês me dizem sobre vaginismo? Ela está preocupada, ela está casada há mais ou menos um mês e ainda sente dor ao ter relações. Começo a ter medo, minha amiga me assustou ainda mais, me trazendo à tona essa ameaça do vaginismo. Será? Ai, que amiga é essa, hein? Querida, que amiga, tá mais uma inimiga, não. Brincadeirinha. Tome cuidado com essas questões, né? Aquela coisa, olha, tome esse remédio que eu tomei e faz bem. Cuidado, né? Aqueles alarmes também, assim, que é muito comum. Uma vez eu estava fazendo um check-up e o médico, enquanto identificou que eu estava com cálculos na vesícula. E aí ele está ali fazendo o exame. Ah, tem alguns cálculos na vesícula. E continuou o exame. Num dado momento, antes que eu levantar, eu falei assim, meu pai morreu com cálculos na vesícula. Então eu falei, doutor, obrigada. E surgiu o monstro da vesícula. Eu nunca imaginei que eu tivesse tal coisa e ele já me disse que o pai morreu por uma complicação. Valeu. Então assim, a gente que é amigo, a gente que quer dizer alguma coisa, já vai assustando. Pede para o seu doutor fazer uma terapia. Então, vamos dizer o seguinte... Nós já falamos, inclusive foi feito um programa aqui só sobre o vaginismo. A vagina, ela é um músculo e qualquer músculo tem que ser exercitado. Ela diz que tem um mês de casada, então veja, para que o tempo é pouco tempo para isso, para que você já
se faça esse diagnóstico de que você pode estar com isso. É pouco tempo. Então é preciso, primeiro, conversar com o seu marido. Eu não vou te dizer que não tenha uma amiga confidente, você pode até ter, desde que essa amiga sua te leve a alguém que possa te solucionar uma questão. O tempo é pouco para esse tipo de situação. Então, se você já sabe que o seu corpo tem essa parte que é um músculo, ele precisa ser exercitado, ele precisa ser preparado, ele precisa estar lubrificado, porque senão vai ser um ato doloroso. E, de repente, essa menina começou em um mês, as primeiras vezes foram dolorosas e ela não falou nada. Agora, se ela não falou nada, o marido dela não tem como adivinhar. Ele não tem como saber o que é que está acontecendo. E é preciso falar. Aí vai a dica, né? Durante o ato sexual, fala algumas palavrinhas, conversa. Fala, olha, assim, desse jeito me machuca. Essa posição está me machucando. E uma dica para ele também, né? Geralmente, dizem os médicos que as mulheres que não ficam lubrificadas são mulheres mal cantadas, né? Então, aí vai uma dica, será que ela está sendo preparada para isso? Ou é só o ato? Acabou, é só o ato. Então, precisa se trabalhar. A gente não tem como falar que uma pessoa com um mês de casada tenha já um procedimento desse, porque o vaginismo é uma contração involuntária. Ele tem todo um histórico. É pouco tempo. Agora, a gente também não conhece a história dela. Nós não sabemos se na adolescência essa menina sofreu algum abuso, ou se ela teve algum trauma de adolescência e juventude antes desse casamento. Agora, me parece que é uma coisa assim simples. É só ela conversar com o marido. Se a dúvida persistir, se a dor persistir, procure um médico. Vá ao ginecologista. Né? O nome é grandão, às vezes assusta, mas é uma pessoa boa que está ali pronta para cuidar de você. Conta para ele, não é? Se não há toda essa lubrificação, tem tantos cremes que não tem cheiro, não tem cor, não é oleoso e pode te ajudar no momento do ato sexual, para que você não sinta tanta dor na penetração. Né? Interessante justamente levar em consideração o fator inexperiência, começo, esse início, esse casamento. O casal também está se conhecendo sexualmente, o menino obrigatoriamente não tem que saber tudo, a menina também não. Então os dois estão se conhecendo, o que é necessário? O fator conversar, dizer, ter calma, ter paciência e de acordo com aquilo que você está conseguindo oferecer enquanto corpo relaxado, relaxa também. O fato é que uma relação dolorosa, mais uma dolorosa, a próxima ela já se prepara, vai doer de novo. É, lógico. E são vários tipos de ímens, né? Tem isso E também. cada mulher tem um tipo de ímen diferente da outra, né? Ele não vai saber enquanto ela não falar. Olha, tá, eu estou sentindo dor. E se ele começar a perceber, olha o que pode ocorrer. Ele começa a perceber que você não gosta, porque você não está procurando. E aí? Eu não estou fazendo a minha mulher feliz. Eu não sou homem suficiente para fazer a minha mulher feliz. E aí começa uma ejaculação precoce, vai desencadeando outros problemas. E tem algo assim tão simples, né? Comunicação, falar. Falar e não temer. Que tem jeito, tá tudo certo. Todas as mulheres, todos os homens, início de casamento, têm as suas descobertas, têm o seu tempo. Talvez uma outra esteja nos ouvindo e dizendo assim, comigo não foi assim. Foi tudo bem, foi tudo mais rápido, não senti dor, não foi dessa maneira. Mas cada corpo é um corpo, cada sentimento se desenvolve em torno de uma história que cada um tem individualmente. É assim mesmo que acontece. Mas o fator relaxa, diminui a ansiedade, o medo, para não desenvolver um medo maior para a próxima relação. Vai dar tudo certo. Conta com o apoio do seu marido, pede para ele, conversa com ele. Foi muito bom ter você aqui e conversar com você, Vivian. Igualmente, Darleide, eu agradeço. Deus te abençoe, viu? Amém. Você de casa, muito obrigada também pelo carinho. Muito bom ter você na companhia, como sempre. E é agradável demais saber que você tem aproveitado aqui destes momentos, como nós aproveitamos a cada instante ter a possibilidade de falar de questões tão íntimas, tão particulares, mas de um jeito que chega a tantas vidas, abençoando-as naquilo que elas precisam, porque nós recebemos esse retorno tão favorável. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês. Administrem a vida de modo em que você consiga dizer, estou vencendo.
vencendo, estou superando. A cada dia eu consigo descobrir o que é ser feliz. Que Deus te abençoe, fica com Deus e até o nosso próximo encontro aqui no Sem Tabus. Até lá!